Olá a todos, bem-vindos a mais uns 7 minutos. Hoje gostava que pensássemos numa história que se encontra no Antigo Testamento, portanto a primeira parte da Bíblia. É uma história que decorre naquilo que se chama o tempo dos juízos. Como vocês sabem, o Antigo Testamento foca-se muito à volta da história de uma nação, de um povo, que é o povo de Israel, o povo israelita. E este período dos juízos é um período um bocado caótico da história deste povo. Ainda não tinham reis. Portanto, Israel, como alguns de vocês sabem e certamente já viram em filmes, foram retirados do Egito com uma série de milagres de Deus liderados por um homem chamado Moisés, portanto um líder nacional forte, que os fez andar pelo deserto durante 40 anos, e depois, passados os 40 anos, há uma nova geração que assume o comando e há um novo líder centralizador dessa geração, que é Josué, que os leva a conquistar a terra que nós hoje chamamos Palestina, e o povo assenta-se ali, conquista, etc. Depois de Josué morrer, a liderança parte-se muito e Israel fica mais organizada por tribos, em que cada tribo tinha o seu governo próprio, digamos assim, e depois em momentos de crise, de emergência nacional, então surgia um líder, que nós normalmente chamamos juiz, e estes líderes umas vezes eram líderes nacionais, outras vezes eram líderes regionais de algumas tribos, mais no norte, mais no sul, mais no centro, que lidavam com este tipo de emergências em nome de Deus e depois normalmente governavam durante um período de anos. Claro, temos que olhar para isto com uma liderança muito descentralizada, mas se é política não nos interessa tanto hoje. A história que eu vos quero falar hoje é uma história que ocorre já quase no final deste período. A história decorre no final da liderança daquele que vem a ser o penúltimo juiz, chamado Eli. E o que é que acontece? Acontece que Israel estava num período precisamente de emergência nacional em que eles estavam a ser atacados por um povo estrangeiro, um povo chamado Filisteu. Este não era um povo qualquer, era um povo que vai ser constantemente, ao longo da história do final do período de juízo e do início da monarquia, vai ser um espinho cravado na carne de Israel, porque era um povo muito desenvolvido tecnologicamente. É um povo que se pensa que ser uma espécie de um colunado da civilização minoica, não se tem certeza, mas sabe-se que é um povo claramente pelo registro bíblico que está tecnologicamente avançado em relação a Israel, a nível da metodologia, etc. E então eles ganham esta vantagem, apesar de ser um povo pequeno, muito centralizado, várias cidades-estado, eles no campo de batalha normalmente tinham vantagem em relação a Israel. Então nós começamos numa batalha, a nossa história, e não vou ler especificamente na Bíblia, mas vocês depois podem ler no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4. Então esta batalha decorre num sítio chamado Ebenezer, e nesta batalha precisamente Israel está coligada debaixo de um líder. Eli era o líder da nação, mas ele já era velhote, tinha 98 anos, então não foi para a guerra. Já agora Eli, para além de líder da nação, era também sumo sacerdote, e ele não vai para a guerra, mas há de haver um líder que leva o povo à batalha, neste local chamado Ebenezer, e no primeiro dia da batalha, no primeiro momento de batalha, na primeira escaramuça, Israel perde a batalha e são derrotados por estes filisteus. Bom, o que é que eles pensam? Bom, como é que nós vamos resolver esta situação? Os filisteus são mais fortes do que nós, já perdemos a primeira batalha. Já sei, vamos buscar a Arca da Aliança. Eu tenho a certeza que muitos de vocês estão familiarizados com a Arca da Aliança. Há N filmes que retratam a Arca da Aliança, o Indiana Jones, por exemplo, que era a Arca que tinha sido construída no tempo de Moisés, que era o centro do tabernáculo, que era uma tenda que funcionava com o templo de Deus, e era o ex-libris do tabernáculo, era esta arca que estava lá no lugar mais restrito, no lugar mais interior, que era o sítio da presença de Deus. No tempo de Moisés vemos que a presença de Deus estava sobre a tampa da arca, e Deus falava ali com Moisés. Bom, qual é que é a questão? A questão é que os israelitas pensaram, ok, a maneira de nós ganharmos esta batalha é nós agarrarmos na arca e levamos-la para o campo de batalha, e assim de certeza que eles não têm hipótese, porque se a arca estiver connosco, Deus vai lutar connosco e nós ganhamos em ponto final. Então o que é que eles fazem? Eles chamam a arca, trazem os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, dois sacerdotes, para trazerem a arca até ao campo de batalha, e pensam que vão ganhar. Quando a arca chega ao campo de batalha, os israelitas ficam felizes, diz que há som, há gritos no arraial, no campo de guerra, no acampamento. Eles gritam, a arca chegou, agora não tem hipótese, os filisteus vão ser derrotados.
E os filisteus no outro campo, ao começar a ouvir isto, e perceberam-se que a arca tinha chegado, e oh não, chegou a arca que simboliza a presença de Deus. Eles até dizem dos deuses, porque eles não têm noção que estão no meio dos seus deuses, nem tinham noção que Israel só tinha um único Deus. E então eles começam também a ficar com temor e com medo, e dá-se uma nova batalha em que os filisteus estão a ir com medo e os israelitas estão a cheios de confiança porque a arca está com eles. Acontece o desastre. Israel é derrotada novamente. É uma derrota muito mais vincada, muito mais assertiva do que a última vitória, e a arca da aliança de Deus é capturada pelos inimigos e é levada de Israel para a Filistia, lá para uma cidade deles, e é capturada a arca da aliança. E depois isto tem uma série de consequências que não é o meu objetivo hoje tratar dessas consequências da captura da arca. Qual é o meu objetivo hoje? Qual é a mensagem que eu vos quero passar hoje? A mensagem é a seguinte: o povo de Israel não estava a viver uma boa fase. Eli tinha sido um bom homem, mas tinha sido um pai muito desleixado com os filhos. E estes dois homens que eu falei que levaram a arca para o campo de batalha, Ofni e Finéias, eram dois sacerdotes, mas eram dois sacerdotes corruptos, que viviam uma vida como queriam, com as mulheres que queriam, roubavam, eram corruptos e aproveitavam-se daquilo que deveria ser para Deus, para o santuário, para os outros sacerdotes, seus colegas, e eles aproveitavam-se disso para o seu benefício próprio. E isto era um reflexo do estado da nação. Neste tempo, a nação de Israel estava profundamente afastada de Deus, estava a ser profundamente corrompida pelas religiões idólatras que haviam à sua volta, e eles viviam neste estado, neste ambiente complicado. E o que é que eles acharam? Eles acharam assim: isto pode estar mal, pode estar a correr mal, mas se nós levarmos o talismã, se nós levarmos a mascote para o campo de batalha, então Deus tem que ser connosco. A questão é que eles não entenderam que a arca da aliança não era um talismã, não era alguma coisa que obrigava Deus a agir. A arca da aliança era um sinal, era um símbolo da presença de Deus no meio de Israel, mas era um sinal e era um símbolo, não era um objeto com poderes mágicos, nada disso. Simplesmente simbolizava a presença de Deus. E se aqueles israelitas não tinham a presença de Deus no seu coração, na sua vida, não era trazer uma arca para o campo de batalha que lhes ia trazer alguma diferença. Bom, e o que é que isto tem a ver connosco hoje? O que eu quero passar, a mensagem que eu quero passar é cuidado com os talismãs que temos na nossa vida. A achar que Deus pode agir só porque nós correspondemos da maneira X, Y ou Z. Sei lá, um exemplo muito clássico: ter a Bíblia em cima da mesinha cabeceira e achar que ela vai fazer alguma coisa se nós não pegarmos nela e lermos. Achar que só porque nós dizemos: Senhor, Jesus, vem viver na minha vida, e depois vivemos a vida que queremos, que isso nos vai trazer sorte no emprego, ou seja onde for, ou na escola, ou na faculdade, onde for. Não é nada disso, não é assim que Deus funciona. Deus chamou-nos para viver uma vida com Ele. Deus não nos chamou para o usar como um talismã, como uma mascote que está lá e que é obrigado a ajudar-nos na vida. Não, Deus quer viver uma vida connosco, da mesma maneira que Ele queria viver com os israelitas naquele tempo. E se os israelitas vivessem com eles, de certeza que naquele contexto Deus ia-lhes dar a vitória sobre os filisteus, porque era uma questão de ameaça nacional. Não tinha a ver com a arca estar em Ebenezer ou estar em Silo, que era onde ela normalmente estava, nada disso. E então eles cometeram este grave erro de acharem que a arca ia obrigar Deus a agir. Da mesma maneira que Deus está contigo, se tu tiveres um relacionamento com Ele, independentemente se tens uma Bíblia no bolso ou na app no telemóvel, seja o que for, não penses nesses termos. Pensa que Deus ama-te e quer viver uma vida contigo, e que tu tens de dar o passo de querer viver a vida com Ele. Então nestes 7 minutos quero desafiar a fazer isso, a procurar viver uma vida com Ele, a não confiar em coisas tangenciais, em mascotes, em talismãs, em coisas desse género. Não, confia em Deus, confia em viver uma vida como filho de Deus, uma vida santa, no verdadeiro sentido da palavra santa. Que Deus te abençoe.